Olá, amigo concurseiro, bem-vindo a mais uma aula aqui no Gran Cursos Online. Eu sou o professor Lincoln, sou enfermeiro, trabalho como consultor técnico legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós estamos aqui trazendo para você as aulas atualizadas de primeiros socorros, já baseadas nos protocolos da American Heart Association 2020, né? Então, a American Heart publicou em 2020 aí o novo Guidelines e tem muitas mudanças relacionadas quando a gente compara com 2015, que foi o Guidelines anterior. Então, é importante a gente se atualizar sempre, porque as bancas estão antenadas, né? E elas trazem, então, cobram nas suas questões, geralmente o que é mais atualizado, ok? Então, a gente vai ver aqui na nossa aula de primeiros socorros, nesse bloco especificamente, nós vamos tratar de PCR, parada cardiorrespiratória, voltada para os primeiros socorros. Quando a gente fala em primeiros socorros, a gente fala do atendimento por leigo, ou seja, não por um profissional de saúde, né? E sim por um leigo, uma pessoa que está, naquele momento ali, investida da função de socorrista, ok? Então vamos começar aqui, olha na nossa tela, a gente vai falar de primeiros socorros na PCR, tá? Parada cardiorrespiratória. Então, você vai encontrar na sua prova a expressão completa ou a sigla PCR. Não esqueça dessa sigla, PCR. O que é PCR? Qual é o conceito, né? PCR é a ausência das funções vitais. Parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração não funciona, não tem batimentos cardíacos e não tem respiração. Não é isso? Bem simples, né? A ausência das funções vitais, porque não tem respiração, não tem batimentos cardíacos, tá? O nome, então, é parada cardiorrespiratória. Os dois precisam estar ausentes, ok? A gente vai ver mais à frente que o protocolo 2020 diz que o leigo, né, o socorrista leigo, não precisa seguir todas as etapas de avaliação que um profissional segue. Então é importante a gente diferenciar aqui, tá? A American Heart nos trouxe em 2020 essas cadeias de sobrevivência atualizadas. O socorrista leigo participa dela, tá? Como é que o socorrista leigo participa? Na cadeia extra-hospitalar, ó. Aqui é PCR, EH é extra-hospitalar, ok? Então, o leigo, ele faz parte dessa cadeia. Em qual sentido? No sentido de que ele aciona rapidamente o serviço de emergência, que é o primeiro elo, e ele, dentro das suas possibilidades, faz a RCP. RCP, vou botar aqui em cima, RCP é igual a reanimação cardiopulmonar, tá? Cardiopulmonar. Então, o socorrista leigo vai fazer a RCP, né? Ou pode vir também ressuscitação cardiopulmonar, tá? Depende aí da literatura. Então, ele faz a RCP, que nós vamos falar mais à frente como é que faz, e também, se tiver disponível, desfibrilação. Vamos falar da desfibrilação, ok? Então, até aqui, o socorrista leigo pode atuar. Quem não é leigo faz as mesmas coisas que estão aqui, tá? Mas o leigo, ele tem participação nesses elos. Então, ele aciona o serviço de emergência, ele faz a RCP de alta qualidade e faz a desfibrilação se estiver disponível, tá? Quando chega o serviço de emergência, chega para o atendimento, ele vai continuar aqui com a ressuscitação avançada, né? Essa ressuscitação avançada aqui só profissionais podem fazer, né? Aí envolve procedimentos avançados. Se a pessoa retornou da parada, se a vítima conseguiu sobreviver, serão prestados os cuidados a ela, né, que precisa ter, e depois enviá-la para recuperação ou reabilitação, ok? Então, na sua prova pode cair aí
em quais elos das cadeias de sobrevivência o socorrista leigo entra. Então, ele entra na cadeia extra-hospitalar, nos 3 primeiros elos, ok? Não esquecer deles. Pode cair na prova porque é novidade do Guidelines e as bancas podem cobrar. Na intra-hospitalar, obviamente, que é essa aqui de cima, não vai ter participação do socorrista leigo, porque ele não trabalha no hospital, né? Quem trabalha no hospital são profissionais. Então, o extra-hospitalar, sim. Essas cadeias que eu mostrei aqui são do adulto, ok? Essas em vermelho são do adulto. E agora da criança, da pediatria. Também tem cadeias de sobrevivência. Da pediatria. São essas roxinhas. A de cima é intra-hospitalar, então o socorrista leigo não faz parte. A de baixo é extra, ele faz parte. Bem semelhante à do adulto, só que tem algumas pequenas mudanças, porque o primeiro elo da cadeia pediátrica extra-hospitalar é a prevenção. Ó, prevenção. No adulto já é chamar o serviço de urgência, né? De emergência. Na criança, na pediatria, é prevenção, porque a maioria das causas de parada na criança decorrem da falta de oxigênio no sangue, de hipóxia. Por exemplo, a criança que sofreu obstrução da via aérea por corpo estranho pode parar. A criança que sofreu anafilaxia pode parar também. Então, veja, são problemas que nós debatemos na nossa aula de emergências clínicas, né? Então, além de outras tantas causas, a principal é a falta de oxigênio no sangue, tá? E é possível prevenir esses problemas e por isso a criança não vai parar. Se não conseguiu prevenir, o que é que o socorrista vai fazer agora? Detectou a parada, chama o serviço de urgência, ok? Então, a prevenção é o primeiro elo, não tem esse elo no adulto, não tem. Na criança tem o primeiro elo, que é prevenção. Depois, acionar o serviço de emergência é o segundo elo da criança. E aplicar a RCP de alta qualidade, que nós vamos explicar mais à frente. Então, até aqui, o socorrista entra. Veja, o terceiro elo do adulto é a desfibrilação. Uma pergunta que pode cair. Na criança não desfibrila? Desfibrila. Está incorporado aqui, dentro da RCP de alta qualidade, deixa eu apagar o risco, entenda que está incorporado no mesmo elo, tá? Está junto da RCP de alta qualidade. A American Heart não colocou um elo específico de desfibrilação porque ela ocorre muito menos na pediatria do que no adulto, tá? Mas ela deve ocorrer se for necessário, ok? Então vamos lá. O que é que o socorrista tem que fazer para identificar a parada cardiorrespiratória? São 4 etapas, tá, que a American Heart preconiza para o socorrista leigo, e isso é muito importante porque o socorrista tem que saber o que fazer naquela hora. Ó, primeiro passo para identificar a parada cardiorrespiratória, seja em adulto, em criança ou em bebê, é verificar se aquela pessoa responde ao estímulo, tá? Se você sabe o nome, você pode chamar pelo nome, pode balançar nos ombros, se for criancinha menor, pode dar um tapinha na planta do pé. Então, algum tipo de estímulo para ver se ela responde, se ela reage, né? Se ela emite algum som, se ela se movimenta. Isso se chama responder. Não é responder, por exemplo, qual é seu nome? Ela não é obrigada a dizer o nome. Mas se ela emitiu algum som, alguma palavra, se movimentou de alguma forma, isso já significa que ela respondeu, ok? Então, se ela respondeu ao estímulo, tá ok. Se ela não responde ao estímulo, já temos um problema mais sério, né? Ao mesmo tempo, o socorrista deve verificar, olhar para a pessoa, né? E ver se ela está respirando normal. Olha para o tórax, olha para o abdômen e vê apenas se respira. Se você percebe
que está respirando normal. Aqui a gente pode ter a resposta sim, respira normal, não, não respira normal ou respira anormal. Então são 3 respostas possíveis. Se ela respira normal, não está parada, ok? Não está parada. Se ela não respira ou respira anormal, a American Heart nos diz que o leigo deve entender que a pessoa está parada, ok? Ela já não respondeu ao estímulo e está respirando anormal ou não respira, essa pessoa está parada, ok? Então, quando é que eu tenho uma parada cardiorrespiratória detectada pelo socorrista leigo? A pessoa não responde ao estímulo, ou não respira, ou respira anormal. Então, não responde, e não respira, ou respira anormal. Encontrou alguém nessa situação, significa que ela está parada, ou seja, em parada cardiorrespiratória. O segundo passo para o socorrista é chamar ajuda. Chamar ajuda da seguinte forma: se você está sozinho e tem um celular, não se afaste da vítima. Ligue, ligue o viva voz do seu celular, e ao mesmo tempo que você faz o passo 3, você fala com o serviço de emergência, ok? E aí você informa a situação. Se você tem alguém junto de você, além da vítima, se tem uma outra pessoa, você que é o socorrista, vai fazer o passo 3. Enquanto essa pessoa vai pedir ajuda, vai ligar para a emergência e procurar um DEA, que é o desfibrilador automático, que eu vou falar mais à frente. Então, se você está sozinho e tem um celular, liga pelo Viva Voz e já faz o passo 3 ao mesmo tempo. Se tem alguém junto de você, pede para essa pessoa chamar ajuda e pedir o DEA, enquanto você já faz o passo 3. E se você está sozinho, não tem o celular, estou sozinho, não tenho celular, né? Não tenho como mandar ninguém chamar ajuda. O que é que eu faço? Eu primeiro faço o passo 3 durante 2 minutos e depois eu faço o passo 2, né? Eu saio, me afasto da vítima para chamar ajuda e pegar o DEA, ok? O que é o passo 3, então? É a sequência de compressões e ventilações, tá? Eu vou mostrar as imagens daqui a pouco, como é que faz. Então, o socorrista leigo, ele inicia, dentro das possibilidades que ele tem, as compressões no tórax, alternando com ventilações. Cada ciclo dura 2 minutos, ou seja, o socorrista vai dar um intervalo de 2 minutos, após 2 minutos, perdão, para reavaliar esse paciente, essa vítima, ok? Se tem o desfibrilador automático disponível, o DEA, então nunca esqueça dessa expressão aqui, dessa sigla. Se está disponível, assim que ele chegar, instala o equipamento e desfibrila se o aparelho solicitar, tá? O DEA é quem manda, ok? Não é o socorrista que vai escolher. Então vamos ver aqui algumas figuras que podem ajudá-lo. Então aqui a primeira figura é o socorrista, né, estimulando a vítima. Veja, o socorrista está tocando os ombros da vítima, né? Pode chamar o nome, pode fazer, agitar a pessoa de forma vigorosa, se for criança, na planta do pé, né? Pode friccionar aqui entre os olhos, pode friccionar no externo, alguma coisa que a pessoa tente reagir. Ao mesmo tempo em que está fazendo essa estimulação, ela tem que ver se a pessoa está respirando, ver se tem algum movimento de respiração. Ao mesmo tempo, ok? Então, as duas técnicas são feitas juntas. Por quanto tempo, professor? Rápido. Por 5 a 10 segundos. Não é para demorar mais que isso, porque você vai atrasar o atendimento, ok? Então vamos aqui, ó. Se a pessoa estiver inconsciente, não respondeu ao seu estímulo,
mas está respirando, ela não está parada. Tá? Ela só vai estar parada se não estiver respirando ou se respirar de forma anormal. Então, nesse caso que ela não está parada, você não vai comprimir o tórax dela, tá? Ela não precisa da RCP. Aí você coloca na posição de segurança, né? Como a gente falou lá na aula de convulsão, posição lateral, apoiar a cabeça dela com alguma coisa e aguarda o socorro, tá? Chama o serviço de emergência. Porém, se ela estiver inconsciente, né? Que você já viu que ela não responde, e não respira normal, né? Ou não respira nada, ela vai precisar da RCP, reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Você vai deixá-la deitada de costas, como está aqui nessa figura de baixo, né, decúbito dorsal de costas, braços estendidos, e aí você vai iniciar então a RCP, ok? Como é que eu inicio a RCP? É o que a gente chama de protocolo CAB. Então, a primeira etapa da RCP, reanimação cardiopulmonar, é a compressão. C é de compressão, tá? Então, compressão no tórax, que vocês podem encontrar aí também massagem, pode vir na literatura, assim, massagem cardíaca, tá? Não é um termo que eu concordo muito, mas está na literatura, né? Então, compressão torácica ou massagem cardíaca é a primeira etapa desse CAB. Faz a compressão ou massagem cardíaca, depois abre a via aérea e ventila esse paciente, essa vítima. Então, isso aqui é um ciclo, ó. Comprime, abre via aérea e ventila. Comprime, abre via aérea e ventila. No adulto, essa compressão acontece 30 vezes seguidas. Então, o socorrista comprime 30 vezes seguidas o tórax, depois abre a boca da vítima e ventila nela, né? Pode ser com a respiração boca a boca mesmo, tá? Respiração boca a boca. Ventilou aqui 2 vezes, volta para a compressão torácica, mais 30 seguidas. 1, 2, 3, 29, 30. Abre via aérea, ventila 2 vezes e volta. E vai fazendo esse ciclo aqui, que deve durar 2 minutos, ok? Esse é o tempo do ciclo. Vai dar mais ou menos, nesses 2 minutos, se o socorrista fizer tudo certinho, ele vai conseguir fazer 30 compressões e 2 ventilações 5 vezes. Então, vai fazer mais ou menos 150 compressões e mais ou menos 10 ventilações ao todo, né? Mas tem que ser 30 para 2, tá? 30 para 2. Onde comprimir, né? Onde fazer essa tão falada massagem cardíaca, né? Em qual área do corpo? No tórax do paciente. Aqui é um paciente adulto, né, que está deitado já, está parado. Lembrando que esse procedimento tem que ser feito da forma mais rápida possível. Aí o socorrista coloca uma mão espalmada sobre o osso do tórax, esse osso central, ó, chamado de externo, tá? Com S mesmo, externo com S. Então, esse osso aqui é o que segura as costelas, né? As costelas estão ligadas aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos as costelas. O coração tá mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. O coração tá mais ou menos aqui, ok? Então, ao colocar a mão sobre o externo, sobre esse osso, não é sobre as costelas, é sobre o osso, né, esse osso que é bem plano, chamado de externo, coloca uma mão espalmada e a outra mão por cima, tá? E aí cruza os dedos, né, das 2 mãos, ok? Os braços têm que ficar bem estendidos. Eu acho que tem mais alguma imagem para frente. Os braços têm que ficar bem estendidos. E aí a pessoa agora comprime esse tórax, forçando para baixo, ok? Tem aqui uma foto, ó. Então, veja a posição das mãos entrelaçadas sobre o externo.
os braços bem estendidos, não é para dobrar cotovelo, tem que ser estendidos. E o socorrista, então, ele joga o peso do corpo sobre a vítima, tá? Joga para fazer uma alavanca, né, para baixo, ó, forçando o tórax para baixo. Isso se chama compressão, né? Então, imagina você está sobre uma almofada, você aperta a almofada, você está comprimindo ela. A mesma coisa é o tórax, porque ao comprimir, eu aperto o coração e faço o sangue bombear, ok? Então, isso é a compressão no adulto. Mãos entrelaçadas no centro do tórax, sobre o externo. Braços estendidos e joga o peso do corpo sobre a vítima. Aí o socorrista faz esse movimento sem tirar as mãos daqui, as mãos ficam aqui, 30 vezes. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30. Então ele faz 30 vezes para baixo. Depois ele abre a via aérea da vítima e ventila, se ele souber, ok? Essa velocidade de compressões deve ser de 100 a 120 por minuto. Talvez para o socorrista leigo não seja tão simples contar, mas na prova vai cair dessa forma. Então você tem que saber esses números aqui. 100 a 120 por minuto é a velocidade, ok? Quanto vai comprimir nessa compressão aqui, né? Nessa força para baixo? Qual é a profundidade que ele alcança? No adulto tem que ser de 5 a 6. Cai na prova também. 5 a 6 centímetros de profundidade. A cada vez que ele comprime, ele tem que deixar o tórax voltar à posição inicial. Opa! Voltar à posição inicial. Então ele comprimiu aqui, aí ele levanta o corpo, não tira as mãos, mas ele levanta o corpo, e o tórax volta ao estado normal. Depois ele comprime de novo e vai fazendo isso numa sequência rápida, tá? Interromper o mínimo possível, só vai interromper após 2 minutos, ou quando chegar o DEA. E a ventilação só vai ser feita se esse socorrista leigo for treinado para fazer. Se ele não for treinado, ele só vai comprimir, tá? Se ele for treinado, ele pode ventilar. Ou ele pode também não querer ventilar porque não se sente seguro. A vítima pode ter vomitado, pode ter sangue na boca. Então o socorrista não se sente seguro, ele não ventila também. Ele só faz as compressões na velocidade de 100 a 120 por minuto, ok? Aqui é uma figura mostrando a abertura da via aérea. Então o socorrista está lá, ele comprimiu as 30 vezes. Aí ele vai agora ventilar. Ele se sente seguro, foi treinado. Aí ele levanta o queixo, ó. Ele bota o queixo para cima e vai fazer a ventilação boca a boca, tá? Não, ventilação boca a boca. Ele fecha o nariz com os dedos e sopra na boca da vítima 2 vezes. Sopra uma, sopra 2 e volta imediatamente a fazer as compressões torácicas e vai fazendo, então, 30 compressões, 2 ventilações, ok? Se o socorrista leigo não souber fazer isso, ou não se sentir seguro, ele vai investir só nas compressões, tá? Aí não vai ser 30 para 2. Por quê? 30 para 2 é quando ele ventila. Se ele não vai ventilar, ele vai comprimir direto, ó, 100 a 120 por minuto, durante 2 minutos. Então ele vai acabar fazendo aí de 200 a 240 compressões em 2 minutos. É bem cansativo, tá? Porque tem que ser nessa velocidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até finalizar os 2 minutos, ok? O ideal da ventilação, dessa ventilação aqui, é fazer com o dispositivo, né? Existe um dispositivo chamado máscara de bolso, que eu vou mostrar uma foto já. Mas, logicamente, o socorrista leigo não vai ter, né? Dificilmente a pessoa tem a máscara de bolso. Seria o ideal, fazer com o dispositivo, mas é possível fazer boca a boca também, que é um procedimento bem antigo, ou a máscara de bolso ou o lenço facial. Esses aqui protegem o socorrista e a vítima, tá?
Para ventilar, o socorrista tem que estar treinado. Se ele não está treinado, é melhor não fazer, porque é perda de tempo. Ele faz 2 ventilações a cada 30 compressões, ok? E cada ventilação, cada sopro desse deve durar mais ou menos 1 segundo. E tem que ter força para elevar o tórax. Na hora que ele sopra dentro da boca da vítima, ele tem que fazer uma pressão para que esse ar vá para os pulmões e eleve o tórax, ok? Aqui o socorrista mostrando a respiração boca a boca, ó, ele está tampando o nariz com os dedos aqui, segurando o queixo para cima, né? E aqui ele sopra, então, com força, para que esse ar entre e o tórax suba, tá? Não é subir muito, mas ter algum movimento para cima. Significa que ele conseguiu injetar o ar da forma adequada, ok? Se ele tiver disponível, aqui se chama máscara de bolso ou pocket mask, né? É uma máscara para socorristas mesmo. Aqui é protegido, ó, se tiver sangue aqui, por exemplo, não vai ter contato, né, com o socorrista, então tá tranquilo. Vômito, sangue, celorreia, vai estar tranquilo. Ou lenço facial, que é um plásticozinho mesmo, né, que eu coloco essa parte na boca da vítima e sopro ali, e é protegido também. Então são as 2 formas que tem, né, de fazer a ventilação, ok? Bom, falamos do adulto. Mas na criança, professor, vai ter criança para fazer para RCP? Vai ter criança também, ó. Na criança, quando a gente fala criança, é a partir de 1 ano de idade, ok? Acima de 1 ano. Abaixo de 1 ano, lactente, ok? Lactente, menor de 1 ano, tá? Então, vamos falar aqui da criança. Se o socorrista vai fazer a RCP, a reanimação da criança, ele vai ver qual é o que fica melhor para ele. Igual adulto, as 2 mãos entrelaçadas no centro do tórax, essa é uma forma. Mas, nas crianças menores, como o tóraxinho dela é mais flexível, não é necessário muitas vezes usar 2 mãos, eu posso usar só uma, como está aqui, ó. Então, ponho uma mão no centro do tórax e faço a compressão com uma mão, né? Veja que o socorrista aqui está segurando pelo tórax, né? O ombro, ou pode segurar a cabeça, tá? E a outra mão no centro do tórax, na mesma região, só que uma mão só. Braço estendido e força para baixo, então, as compressões, tá? Lactente, que eu já falei, é menor de 1 ano, lactente. Tem 2 formas bem diferentes, ó. Ou os 2 dedos da mesma mão, indicador e médio, médio e anelar, também pode ser, ou os 2 polegares. Veja que quando usa os polegares, ele abraça o tórax do bebê, né? Chama de bebê também, tá? Bebê ou lactente. Ele abraça o tórax do bebê, né, dos 2 lados, e bota os 2 polegares paralelos no centro do tórax. E aí vai comprimir também, tá? A profundidade nesse público, tanto criança quanto lactente. No adulto, nós falamos, a profundidade é 5 a 6, né? Criança, 5, no mínimo. Vou botar aqui, no mínimo. Não tem um valor máximo, tá? No mínimo, 5. Não tem. No adulto tem, de 5 a 6. Criança é no mínimo 5, lactente no mínimo 4. Também não tem o máximo, ok? Velocidade é a mesma do adulto, 100 a 120, tá? Ao invés de vir o valor em centímetro, a banca pode cobrar o parâmetro mais usado, que é 1/3 do diâmetro. Então, no mínimo, 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax. É a outra forma que pode vir na sua prova, tá? Então, vamos lá. Se o socorrista vai ventilar, como já foi explicado, ele comprime 30 vezes para ventila 2 no adulto, ok? E ele vai fazendo esse 32, né, até completar 2 minutos, tá? Se ele não vai ventilar, porque não sabe ou não quer,
ele vai comprimir 100 a 120 por minuto, durante 2 minutos, tá? Na criança e no bebê também é a mesma coisa, eu não botei aqui, mas criança ou bebê, o socorrista que está sozinho vai fazer do mesmo jeito. 30 para 2, crianças e bebês. 30 para 2. Então, ele vai comprimir 30 vezes o tórax, para, ventila 2 vezes. Depois volta, mais 30, para, ventila 2 vezes. E vai fazendo esse movimento, a mesma coisa, 2 minutos, tá? Se ele não vai ventilar ou não quer ventilar, faz 100 a 120 por minuto, só as compressões. Se esse socorrista tem ajuda, né, se tem alguém junto dele, ao invés de 30 para 2, isso aqui só serve na pediatria, tá? Não serve para adulto. Se ele tem ajuda, vai ser 15 para 2. O que é que vai acontecer aqui? Um socorrista vai fazer só as compressões e o outro só as ventilações. Então tá lá, 2 socorristas. E aí, o que está fazendo compressão vai lá. 1, 2, 3, 15. 15 compressões. Aí, o outro socorrista que está lá do lado, ventila 2 vezes. 1, 2. Aí, volta de novo. 1, 2, 3, 15. 2 ventilações. 1, 2. Ok? Essa relação 15 e 2 é exclusiva de lactentes e crianças, quando houver 2 ou mais socorristas. Suponha que esses 2 socorristas não sabem ventilar ou não querem ventilar. Então, esqueça o 15 e 2 e vai fazer 100 a 120 por minuto. Beleza? Vamos lá, a gente está já terminando esse bloco. Vamos falar, então, do uso do desfibrilador externo automático, que a sigla é DEA, ó, D-E-A. Essa é a sigla de desfibrilador externo automático. O DEA é recomendado nos protocolos, é usado por leigos, não tem problema algum. O DEA é um equipamento que, rapidinho aqui em mim, o DEA é um equipamento que foi desenvolvido para dar o choque na pessoa que está com parada cardiorrespiratória, para que o coração volte a funcionar, né? Ele foi desenvolvido exatamente para que qualquer pessoa possa usar. Quando a gente fala qualquer pessoa, é o leigo ou o profissional, tá? O DEA é automático, chama desfibrilador externo, né? Ou seja, que é feito por fora, automático. Essa palavrinha automático nos diz que é ele quem vai me dar os comandos, né? Quem nunca mexeu num DEA na vida, talvez não tenha noção, mas é o seguinte, na hora que você liga o aparelho, ele começa a falar o que é que você tem que fazer. Então, ele dá todos os comandos. Ele vai dizer, por exemplo, coloque os eletrodos no tórax, afaste do paciente. Ele fala, choque recomendado, carregando. Aí, antes de você dar o choque, que é você que tem que dar, antes de você apertar o botãozinho, você pede para todo mundo afastar, porque esse choque aí, ele é forte. E se alguém, na hora do choque, estiver tocando a vítima, vai levar um choque também. Pode sofrer um problema, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. O socorrista tem que ter atenção antes de apertar o botão do choque, ver se está todo mundo afastado, inclusive ele próprio, e aí ele aperta. Interessante notar que o DEA não permite que o socorrista escolha dar o choque. Ou seja, o socorrista está lá olhando a vítima, e ele pensa, eu quero dar o choque, então eu vou apertar o botão e dar o choque. Não vai conseguir, tá? Só consegue dar o choque se o aparelho entender que precisa. Só exclusivamente dessa forma. Não existe a opção de o socorrista escolher. Mesmo que seja um profissional, tá? Aí nós temos o desfibrilador manual, que aí escolhe, mas o DEA não. O DEA é só o aparelho quem decide. Ele tem inteligência artificial, ele detecta a necessidade e aí dá o choque se for necessário, ok? Volta aqui na tela então para a gente finalizar esse bloco. Nós temos aqui então, aqui pode ser outra cor, tá? Esse é o modelo que está aqui. Então, o socorrista, ao pegar o equipamento, ele aperta o botãozinho aqui, o verde, geralmente vem o número 1 em cima. O aparelho vai dizer, coloque os eletrodos no tórax. Os eletrodos são essas pazinhas brancas, elas são adesivas,
tá? Você tira o plástico delas, elas já vêm prontas para uso, e você aplica no tórax, nessas regiões, aqui, ó. Uma região lateral, não, superior direita, logo abaixo aqui do osso da clavícula, superior direita, e a outra lateral esquerda. É essa posição, tá? Sempre. Superior direita, abaixo da clavícula, lateral esquerda, tá? Cola aqui, cola bem coladinho, depois conecta aqui, ó, pega o conector e liga no aparelho. Nesse momento, o aparelho vai pedir para você afastar do paciente, ele vai detectar se precisa ou não dar o choque. Se precisar, o aparelho vai carregar e o socorrista vai apertar o botão de disparo, tá? Antes de apertar o botão, todos afastados, ok? Muito cuidado aqui, porque pode dar o choque em quem não precisa, né? Então vamos lá. O uso tem que ser o mais rápido possível. Deve-se afastar a vítima da água, se ela tiver em uma poça d'água, por exemplo. Ligar o aparelho, geralmente é o botão 1. Pegar as pás, isso aqui a gente chama de pá ou eletrodo. Aplica no tórax com firmeza, tem que ficar bem colado no tórax, tá? Se esse tórax estiver molhado e tiver possibilidade, seque o tórax primeiro. Se necessário e possível também, depile. Se tiver muito pelo e tiver o aparelho e der tempo, depila o paciente a área onde vai colocar a pá, tá? Conecte a pá no aparelho, como tá aqui, ó, conectado. Afaste do paciente, a máquina vai mandar. E aguarde os comandos, tá? Se o aparelho mandar aplicar o choque, ele vai dizer choque recomendado, espere carregar, confirme que todos estão afastados e aperte o botão, ok? Apertou o botão, a vítima vai levar um choque, ela vai dar uma levantada rápida, né? Um tremor. Deu choque, a máquina vai dizer reinicie a RCP. Então você volta a fazer as compressões e as ventilações, ok? Só relembrando, posição das pás, superior direito, abaixo da clavícula, lateral esquerda, tá? Essa é a posição das pás. Todos afastados, ó. Isso é importante, tá? Para não dar um choque em quem não precisa. Às vezes tem um familiar ansioso, tem alguém que quer que a vítima acorde, então tem que ter muito cuidado, e o próprio socorrista também, para não levar um choque, ok? Deixo aqui o meu Instagram, do Gran Saúde, do Gran Cursos Online, e aí a gente termina aqui mais uma aula, né, de primeiros socorros, já atualizado aqui com o Guidelines 2020, tá bom? Qualquer dúvida manda aqui na plataforma, e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!